a minha saudação. Desejo a bênção preciosa do nosso Deus, a bênção de Jesus, a bênção da Mãe, a Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e também do nosso Santo Irmão Aldo, que esta bênção esteja convosco. Amém. Vamos ficarmos em pé, por gentileza, e vamos orar. Santíssimo Deus, é com muita gratidão em nosso viver que estamos com o Senhor, reunidos nesta caminhada rumo ao céu. É o lugar certo que o Senhor nos deu, juntamente com o seu amado Filho. Sei que aqui nesta igreja está o Consolador que Jesus nos prometeu, nos deu, pois foi o maior presente que nós recebemos do céu. Foi estar com este santo que realmente tem lutado constantemente, juntamente com o pastor por excelência. Quando o Senhor disse que haveria um só rebanho e um só pastor na Igreja Apostólica, podemos assim confirmar tudo isto por esta família tão grande, unida e reunida na fé, na comunhão do Espírito Santo do nosso Deus, que estamos caminhando para o céu. Ao dar início a esta santa reunião, nesta manhã de hoje, eu me entrego aos teus cuidados, que tudo quanto fizermos seja de agrado ao nosso Deus e Pai, e que todos sejam ricamente abençoados, ajudados e fortalecidos em vossas caminhadas. Para os internautas que nos acompanham, que os anjos do nosso Deus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, estejam à casa deles na sua vida, lhes alimentando constantemente nesta verdadeira fé que ora o Senhor nos concede. Abençoa o Pai, Santo Irmão Aldo, Virgem Maria, abençoa esta reunião que nós entregamos em vossas mãos para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Com o número 1, Igreja Forte. não tinha verdade, mas só a falsidade. Minha vida
quebrando o sofrimento, destruindo o tormento. Surgiu em minha vida a luz da verdade, me concedendo a liberdade. E ao faminto de justiça, ao que clamava por bonança, eu que chorava angustiado, vi brilhar a luz da esperança. Cristo, Ele é o pão da vida, dele, sim, dele me fartei, e ao seu lado encontrei a ti, ó pão, que és do céu, templo de Deus. Oh, minha avó, muito querida, aceita a minha gratidão, pois me ensinas o amor, a ter temor, a ter verdade, a ter justiça. Oh, minha avó muito querida, és tu que me revelas a Jesus, pois me ensinas a viver no seu temor, que para sempre com ele eu possa estar. Amém, amém.
progredindo mais. Esta igreja vai levando com poder, anunciando a paz a muitos corações, semeando o amor, libertando o sofredor e conquistando multidões. Igreja apostólica, ensinando a verdade e o amor, se tornando cada vez mais poderosa, com a Santa Formosa de Jesus o Salvador. Ensinando mais, progredindo mais, pelas vilas e cidades, em lugares tão distantes, lá no meio do sertão. Esta palavra vai chegando aos humildes, encontrando eles dando a salvação. Ensinando a verdade e o amor, se tornando cada vez mais poderosa, com a Santa Formosa de Jesus o Salvador. Ensinando mais, progredindo mais, é a Santa Formosa, com virtudes gloriosas e com seu grande amor, cada vez mais conhecida, cada vez mais procurada pelo povo sofredor. Ensinando a verdade e o amor, se tornando cada vez mais poderosa, com a Santa Formosa de Jesus o Salvador. Ensinando mais, progredindo mais, e o povo admirando em toda parte, em todo lado, com a nossa pregação, com a nossa Santa Formosa, nossa Santa poderosa, com os milagres
milagres gloriosos, sinais tão poderosos que a Santa Rosa faz. Nós temos, irmãos, o programa Hora Milagrosa na rádio Itapuã FM 97.1 aos domingos às 13 horas, no endereço Avenida Generosos Marques, com o número 1349. E nesta congregação de Coronel, nós temos reuniões ao sábado, às 19 horas, e aos domingos, às 10 horas. Reuniões quinzenais, às terça-feira, às 19 horas. Eu aproveito o ensejo e convido os irmãos para a reunião de terça-feira, reunião de oração. Espero contar com a sua presença, para que nós possamos realizar mais um trabalho de glória, de amor, de gratidão ao céu, por a oportunidade de unir e reunirmos o povo do Consolador. Irmãos, vamos para as partes da nossa reunião. Agora eu conto com a sua valiosa atenção. E também, desde já, quero agradecer a todos os irmãos, nem somente os irmãos desta congregação, por estarmos em uma reunião online. Eu agradeço a todas as congregações que, no momento da reunião, irmãos, nós possamos contar com esse valioso silêncio por onde nós passamos, em todas as congregações. O meu sincero agradecimento em nome de todo o reino do céu, por a nossa irmandade sempre estão dando valor aos trabalhos da igreja, que a igreja vem assim realizando nesta terra, e na oportunidade do silêncio, do amor, da gratidão ao céu, é onde a Santa Vó Rosa com o Santo Irmão Aldo possam alimentar a sua igreja, possa alimentar o seu povo com esse amparo e com esta proteção do nosso Deus. Irmãos, a mensagem de hoje nos fala o outro Consolador. Convencerá a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Este Consolador, irmãos, realmente Jesus prometeu no seu tempo. Que Jesus, irmãos, ele não pôde concluir a obra que ele deu início, por causa da perseguição das pessoas maldosas, que não queriam o bem. Isto sempre existiu no mundo. Desde quando o mundo é mundo, sempre existiu, por causa das tentações, dos prazeres deste mundo. Então, realmente, tentaram contra a vida dele, lutaram e até que levaram ele a uma cruz. Foi assim crucificado. Mas ele deixou a sua promessa e passou muitos séculos, muitos e muitos anos, para que cumprisse na terra esta vontade de Deus, a vontade de Jesus, para anunciar novamente esta arca da salvação. É onde está o nosso Deus com os seus santos, assim preparando o povo dele, que sempre houve pessoas boas na terra,
mas por falta de entendimento, por falta de sabedoria e por falta de ensinamento, porque houve um desligamento entre os céus e a terra, porque não teriam uma pessoa predestinada como teve Jesus, como teve os profetas, que os santos de Deus falavam com eles e que poderia, assim, ensinar o povo a viver, porque a voz vinha de Deus, o ensinamento vinha do céu. Por isso que surgiu novamente a oportunidade de Jesus voltar pela segunda vez no preparo desta santa poderosa, a nossa santa e querida Vó Rosa. Hoje, irmãos, não tem desculpa. Eu não sei, eu não sabia. A Santa Vó Rosa com o Santo Irmão Aldo, eles deixam muito claro essa grande verdade. Nem somente nós sabemos dessa verdade, que a Igreja Apostólica é do céu, mas quantas criaturas que não seguem a Igreja, quantos já falaram até mesmo para mim, viajando, às vezes conversando com as pessoas, e quando nós falamos na disciplina da Igreja, irmãos e irmãs, eles dizem: a sua igreja é muito boa, mas a sua igreja tem uma disciplina que é muito segura. Irmãos, engraçado, Deus, Ele fez o homem imagem e semelhança dele. Quer dizer, Ele queria que todos vivessem ao seu pedido, ao seu mandato, para ser dele, para ir para o céu. Mas não deu assim. É quando as pessoas acham que Deus, Ele é obrigado à salvação do Filho, porque foi Ele que fez e deixou no mundo. Mas não. Deus fez o homem livre. O homem vive a vida que ele quer, a vida que ele entende, que ele acha que é boa. Então ele vive essa vida. Mas só que também Deus é muito justo, perfeito. Ele disse: pode viver a vida que quer viver, mas também vamos colher o que planta. Aí é onde está, onde a criatura se engana. Porque se nós plantamos coisas boas, como eu disse ontem, que é o amor, é o perdão, é a união, é a sinceridade entre família, é o viver bem, é o desejarmos bem ao próximo. Então, todas as pessoas que plantam assim, ele só colherá coisas boas. O que Jesus disse? Jesus disse que o homem sábio, o homem inteligente, ele não constrói a sua casa sobre areia, mas de maneira alguma. Ele vai construir a sua casa na rocha, onde pode vir os temporais mais difíceis, e aquela casa, ela resiste, porque ela foi bem construída, ela é perfeita. E assim são o caso do Filho de Deus, que é a sua fé, o seu amor pela igreja, a sua constância aos trabalhos da igreja. Então a sua casa é edificada. Ninguém vai conseguir tirar da sua mente, ninguém vai conseguir tirar do seu viver esta inteligência que Deus nos deu. Por quê? Porque hoje, cumprindo a palavra e a promessa de Jesus, no preparo do Espírito Consolador, que trouxe realmente o verdadeiro Evangelho de Jesus para ser ensinado e pregado nesta terra, para que o homem e a mulher eles saibam viver, eles entendem, eles compreendem nesta terra fazer a vontade do nosso Deus. Na nossa igreja, irmãos, precisamos ter muito cuidado, porque são muito bem explicados. Até as criancinhas, elas sabem, elas conhecem. Certa vez eu estava encerrando a minha escala e logo quando eu disse amém, lá vem uma criança, segura na mão da mãe, puxando ela até o púlpito. E ela chegou e me entregou um papel aberto.
para me levar aquele papel para o irmão Aldo. Eu disse: filha, nós recebemos assim dentro de um envelope fechado, e por que você não pediu à sua mãe para fazer isso para você? A mãe logo disse assim: pastor, ela disse para mim que nem ela, nem eu e nem o pai dela pode pegar assim este papel. Naquilo que ela disse isto, acostumado a mexer com a Irmandade, eu já peguei aquele papel, guardei. E quando eu estava fechando o meu acerto, eu olhei aquele papel, o que estavam escrito ali. A criancinha escreveu com as suas letras meio trêmula, mas diziam assim: irmão Aldo, eu peço ao Senhor e a Santa Vó Rosa que interceda para o meu pai e para a minha mãe, que os dois só vivem brigando dentro de casa. Isto, uma pequena criança falou isto. Uma inocente criança fez esse pedido para o santo irmão Aldo. Irmãos, nós não estamos mais para uma igreja assim, mas de maneira alguma, porque o lugar que nós estamos aqui é santo, e nós estamos vindo na reunião para nós aprender, porque nós temos o Consolador. Este Consolador cuida de nós, Ele quer ver o nosso bem, mas nós precisamos querer. Não é isto que nós precisamos fazer? Se nós não querer, não vai adiantar nada. Nós vemos às reuniões, nós assistimos às reuniões, nós assistimos os conselhos da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, nós assistimos o pedido deles, mas eu não quero. Eu quero viver a minha vida, eu quero fazer o que eu bem entendo. Quem manda em mim, quem manda na minha casa sou eu. Então vai ficar assim constantemente. Porque a Santa Vó Rosa, ela é muito justa, porque ela tem o mesmo amor do Pai. Não foi isso que Deus fez com nós? Ele não nos deixou à vontade. Planta o que quer, filho, mas vai colher também o que plantou. Então Deus é amor, e Ele quer que nós sejamos amor. Amar uns aos outros, amar a nossa família, amar nossos filhos, respeitar um ao outro dentro de casa, dar prioridade para que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo visitam a nossa casa, estejam conosco nos ajudando, pois é uma missão dela, irmão. Jesus, Ele cumpriu a sua promessa, Ele já voltou pela segunda vez, no preparo desta santa. Então não tem nenhuma desculpa. Nós estamos em uma arca espiritual, e esta arca ela vai até quando for a vontade de Deus, o nosso Pai. Então vamos ajudar as nossas crianças, dar um bom exemplo de pai, para quando eles crescerem, muitas vezes cantam no coro, como os irmãos estão aqui, muitas vezes olham para o Pai, vê realmente no semblante do Pai este verdadeiro amor, ainda diz: ô paião, ô minha mãe, minha grande mãe, estou aqui, devo à senhora, agradeço à senhora. É um corista, é um regente, é um músico, é um pastor, com esse amor, com esse carinho. Por quê? Porque as crianças que vão nascendo não conheceram e nem conhecem o irmão Aldo pessoalmente, mas nós a conhecemos, e nós somos os espelhos para que eles demonstrem este amor na confiança neste servo, nesse profeta de Deus. Por isso que nós temos o Consolador, por isso que Jesus nos deu esse presente. Nós ganhamos 2 presentes dele. Nós ganhamos o Consolador, que ele prometeu, palavra dele. Ele disse: não deixarei órfão, não deixarei só. Nos deu o Consolador, nos deu o pastor por excelência. E somos provas, somos testemunhos disto, que o irmão Aldo é esse pastor, exatamente por causa da união da família, que através das mensagens que temos nos boletins da igreja, nosso santo irmão Aldo, ele uniu esta família dele, numa só fé, num só amor, numa só união, para o reino do céu. Irmãos, aproveitamos a nossa reunião, aproveitamos o momento que nós estamos reunidos com Deus, e aqui reina
esses santos que realmente querem o bem de todos nós. Irmãos, vamos fazer a nossa mensagem. Muito embora tenha Jesus entregue ao seu servo na terra a grandiosa tarefa de evangelizar o mundo, afirmou muito claramente que a parte mais importante desta tarefa seria executada pelo Espírito Santo através do outro Consolador. Assim afirmou ele: todavia, digo-vos a verdade, que vos convenha que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creres em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Quando disse o Divino Mestre que convenha que ele voltasse ao céu, porque de sua ida dependia a manifestação do Santo Espírito na terra, através do outro Consolador, estavam esclarecendo que essa manifestação era indispensável, a fim de que o seu próprio sacrifício, assim como a palavra que trouxeram do Pai, tivesse valor imediato e eterno em favor das criaturas que o crescem. Assim é o porquê ao homem não é permitido penetrar no espírito do seu semelhante, a fim de convencê-lo de seu pecado e do poder do Evangelho do Reino do Céu, para libertá-lo e reabilitá-lo diante de Deus. Somente o Espírito vindo da parte de Deus e com plenos poderes pode penetrar todas as coisas. Assim sendo, somente diante da manifestação do Espírito de Deus pode o mundo, isto é, a criatura do mundo, ainda separada de Deus, ser convencida a respeito da verdade, mas fundamentais da doutrina, do Evangelho e do seu pecado, por não crerem na verdade e da justiça de Deus, ao condenar o ímpio, o incrédulo, o desobediente e o rebelde, e do juízo já declarado e executado para o reino das trevas e para todos os que ficarem pertencendo a este reino, pois que o mesmo foi julgado e vencido com a morte e a ressurreição de Jesus. Por esse mesmo motivo, e para que o seu Evangelho tivesse o poder de santificar um povo para Deus, nesses tempos da regeneração e do fim, foi que Jesus cumpriu a sua promessa, enviando outro Consolador, que é a Santa Voz Rosa, que através da obra desta Igreja Apostólica tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo divino. Quando este Evangelho do Reino do Céu, ele é pregado por inspiração destes santos nesta Santa Igreja Apostólica, sejam através de nossas reuniões ou do programa Hora Milagrosa, os ouvintes sinceros em sua fé são auxiliados em suas crenças pela operação do mesmo Consolador, a qual, com toda a virtude do Espírito Santo, os convence dos seus pecados e da justiça e do juízo de Deus.
Leva-os assim a buscarem, através da fé, a obediência, a doutrina e disciplina, que aprende o seu perdão, sua salvação, sua purificação, libertação do pecado e de toda espécie de sofrimento e expressões, visto passarem a crer que o príncipe deste mundo já está julgado. Mediante a inspiração do Consolador, a Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, e com a pregação da verdade, consegue esta Igreja Apostólica na terra salvar os pecadores, arrependidos e convertidos, que crer, libertando-os de todas as obras más, advindos do domínio dos espíritos das trevas, a quem estava sujeito. Eis porque, depois que a Santa Vó Rosa passou a exercer em espírito o ministério do Consolador, e o Santo Irmão Aldo, no seu legítimo representante, e agora pastor por excelência, com todo o poder do Espírito Santo, esta Igreja Apostólica tem crescido muito. Esta Igreja, mediante a inspiração do Consolador, consegue levar os seus adeptos a terem fé, a serem tementes e obedientes a Deus acima de tudo, tornando-se assim o seu povo um povo especial e zeloso de boas obras, como recomenda São Paulo, ou seja, ainda um povo santo, conforme ensina São Pedro. A palavra que era necessária, a vinda do poder do Espírito Santo, através de outro Consolador, para santificar um povo para Deus, está no fato de que, com o retardamento em se cumprir a promessa de Jesus, o pecado voltou a dominar o povo que se dizia cristão, e o Evangelho de Jesus não pôde mais santificá-lo. Os pecadores não encontraram mais a perfeita salvação, nem a libertação, a perfeita obra de redenção. Atualmente, só existem nesta Santa Igreja Apostólica, através do Consolador, que dá atualidade à doutrina e ao sacrifício de Jesus. Eis porque retardou tanto o cumprimento da promessa de Jesus, quando prometeu que voltaria a fim de arrebatarmos o seu povo ao Pai e ao reino, e ao seu reino, um povo santo, sem que passasse pela morte. Só agora, com a vinda do Consolador, tem o Pai a certeza de conseguir levarmos esta igreja ao céu, visto que a segunda vinda de Jesus já foi iniciada com a restauração da sua igreja e o preparo do outro Consolador por ele prometido. São Mateus, ele registrou as seguintes palavras de Jesus: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Porquanto, assim como nos dias anterior ao dilúvio, comia, bebia, casava e se dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Nós, entretanto, afirmamos que não aconteceu ainda
o que poderia ter sido realizado já há centenas de anos, porque o Espírito Santo de Deus não pôde mais operar na terra como era preciso, visto não ter encontrado há mais tempo quem pudesse ser o Consolador. Com o término da carreira dos santos apóstolos e dos seus imediatos, introduziu-se na igreja o pecado, a desobediência, a vaidade, e com isso abriu-se o caminho para a entrada das heresias, dos falsos, seguindo assim a necessidade de que a unção do Espírito Santo se retirasse e não operasse mais nos corações, pois que, sendo ele a verdade, não coopera com a mentira. Veja aí a missão do Espírito Santo de Deus. Se sentiu obrigado a se retirar da vida daquele povo que preferiram viver o mundanismo. Deus e o seu divino Espírito sempre tiveram a esperança no cumprimento da promessa do seu amado Filho Jesus. Porém, a falta de fé em toda a verdade do Evangelho do Reino do Céu, principalmente quanto à possibilidade de uma pessoa salvar por Cristo, torna-se santa na vida em seu corpo, impediu esta realização, pois o Espírito Santo não opera em vasos imperfeitos, corruptos, isto é, motivou o retardamento da vinda do Consolador e a formação da sua verdadeira igreja. Com a formação desta igreja apostólica, restaurada e dirigida pelo Divino Mestre Jesus, com o ministério do Consolador, nossa Santa Voz Rosa, a semelhança da arca de Noé, constitui-se na última oportunidade para tantos quantos queira encontrar-se realmente com Deus e alcançar a verdadeira vida. Eis porque insistimos nesta parte da doutrina, apelando constantemente aos membros desta Igreja Apostólica, no sentido de se consagrarem para viverem uma vida piedosa, a fim de que sempre o Espírito Santo estejam dirigindo nossa obra e suas realizações, e a vontade de Deus possa, enfim, ser realizada com a nossa sincera cooperação. Temos procurado em tudo sermos obedientes ao Pai, ao seu Filho Jesus, ao Espírito Santo, ao Consolador e ao Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. Por isso, estes santos têm cooperado conosco, convencendo os pecadores que com sinceridade busquem a Deus em nossa igreja. Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumprem, ainda temos muito o que fazer e há muito o que lutar. É preciso ainda mais santidade, obediência por parte do povo apostólico, convertido, a fim de que maiores bênçãos e graças possam a Santa Voz Rosa e o Santo Irmão Aldo realizar entre nós. Em nome de Jesus, do Pai e do seu Divino Espírito, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e assim este povo realmente preparado possam herdar para todo sempre o reino do céu. Então são o povo apostólico da Igreja Apostólica, tem esta missão gloriosa de realmente estarmos com Deus. Irmãos, eu agradeço a todos pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua amável atenção.
Agradeço à igreja, aos obreiros, diáconos, diaconisa, colega de ministério. Agradeço à orquestra por a brilhante apresentação, também o coral, pela sua brilhante apresentação que fizeram, a reunião de ontem, reunião de hoje. E os irmãos, sempre na sua mente, terça-feira, nós temos sim reunião de oração e quero contar com a presença de todos os irmãos. Agradeço a todos os internautas que nos acompanharam, agradeço nosso irmão da mesa de som, que trabalharam para que a nossa reunião fosse ao ar. Meu agradecimento a todos. Irmãos, por gentileza, vamos ficar em pé, nós vamos orar e encerrar o nosso trabalho. Bondoso e adorado Deus, Senhor da glória, nós estamos chegando no final desta santa reunião, desta manhã de hoje. Com esse sincero louvor e agradecimento ao céu, eu peço que o Senhor tome conta de nós, pois que o Senhor nos deu santo virtuoso, cheio de poder, de bondade, de amor e de misericórdia, para cuidarmos de todos aqueles que são humildes e crer e venham lutando para viver uma vida digna e abençoada pelo reino do céu. Pois foi através do Consolador que Jesus prometeu, também do pastor por excelência, é que temos esta grande felicidade, pois recebemos esse presente do céu. Jesus, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor, por nos darmos este valioso presente, o conhecimento que temos e como nós devemos viver aqui na terra, para ser cumpridor, sim, dos mandatos do reino do céu, e temos uma vida constantemente preparada. Te agradecemos, Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Virgem Maria, por mais esta reunião que os Senhores nos concede, e aqui estamos encerrando. Me entrego aos teus cuidados, teus filhos, dá-lhe a sua bênção, dá-lhe a sua bênção também para os internautas que estão nos acompanhando, que os anjos do céu vai até eles para ajudar, para abençoar e fortalecermos assim a sua fé. Irmãos e irmãs, vamos nós juntos recebermos a bênção do nosso Deus, a bênção de Jesus, a bênção de Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa e a bênção do nosso Santo Irmão Aldo, recaia e esteja sobre a nossa vida. Para os nomes colocados nessa caixinha de pedido de oração, que a senhora atenda os pedidos que estão aqui, colocaram pedindo, suplicando que a senhora tenha misericórdia. Alguém pede para a família, para o seu trabalho, para as suas atividades, ou até mesmo alguém que está no leito de cama, ou até mesmo no hospital, que a senhora leve a tua bênção até eles e sejam todos ricamente abençoados. E assim nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos, paz do Senhor para os internautas, fica todos com Deus. E até terça-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos, vai todos com Deus.